Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, certo? Hoje daremos continuidade às nossas aulas de Química e nossa aula hoje terá como tema mistura de soluções com reação química, tudo bem? Então pessoal, na aula passada nós vimos a mistura de soluções sem que ocorresse reação química, ok? E hoje, na nossa quarta aula, veremos mistura de soluções onde há reação química, ok pessoal? Então, vamos prestar bastante atenção e qualquer dúvida que possa surgir, fique à vontade para perguntar no grupo de WhatsApp, tudo bem? Então, primeiramente vamos relembrar o conceito de mistura de soluções, né? Então, a mistura de soluções é o ato de colocar duas ou mais soluções em um único recipiente, certo pessoal? E para saber se a reação irá acontecer, devemos ter bastante atenção se os solutos dessas misturas, certo? São diferentes. Se eles forem diferentes, provavelmente os cátions e os ânions que pertencem às soluções, né, após a mistura, são diferentes. Se isso ocorrer, provavelmente a reação acontecerá. Tudo bem? Temos aqui dois exemplos, uma solução de cloreto de sódio e uma solução de hidróxido de potássio. Elas, após a mistura, irá haver reação pelo fato dos cátions, certo? Na e K+, serem diferentes. Como também os ânions, cloreto, Cl- e o ânion, OH-, hidroxilo. Certo, pessoal? Isso acontecendo, a reação irá acontecer, certo? As misturas contendo cátions e ânions diferentes, certo, pessoal? Neste outro exemplo, temos um exemplo do sulfato de cromo, certo? Com uma solução de ácido carbônico. Como pode-se observar, nesta mistura há cátions e ânions diferentes. O cátion Cr2+, e H+, certo? E os ânions SO4 2- e CO3 2, certo? São diferentes. Este processo acontecendo como cátions e ânions diferentes, a reação provavelmente irá acontecer. Tudo bem? O primeiro passo para observarmos questões relacionadas à reação, misturas com reação química, é sempre termos atenção se a equação química está balanceada, certo? Se a proporção está de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3 e assim sucessivamente, certo pessoal? Como vocês podem ver nesse primeiro exemplo, a reação de 1 mol de cloreto de sódio, NaCl, reagindo com 1 mol de hidróxido de potássio, KOH, irá produzir 1 mol de hidróxido de sódio, certo? Com 1 mol de cloreto de potássio, certo, pessoal? A estequiometria está de 1 para 1, certo? Isso significa que todos os constituintes dessa reação química, certo? Reagentes e produtos, eles apresentam a mesma quantidade de mol, certo? 1 mol de sal reage com 1 mol da base, produzindo assim 1 mol de base com 1 mol do sal, certo? Neste segundo exemplo, 1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4, reage com 1 mol de iodeto de magnésio, produzindo assim 1 mol de sulfato de magnésio e 2 mols de iodeto de hidrogênio, certo? Ou ácido iodídrico, certo, pessoal? Neste caso, 1 para 1 para 1 para 2, tudo bem? A gente observa que o número de mols do ácido iodídrico, certo? Ele é o dobro de mols em relação ao ácido sulfúrico, iodeto de magnésio e sulfato de magnésio, certo? Então, pessoal, em todos os cálculos que envolvam mistura de reação, mistura de soluções em que ocorra reação química,
certo? Iremos utilizar a molaridade. E é por meio dela que iremos descobrir o número de mol, o volume das soluções também, certo? E ver também se a solução ela é classificada como ácida, básica ou neutra. Tudo bem? Então, neste primeiro exemplo, temos o seguinte: misturou-se 0,5 litros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4 de 0,1 mol litro com 0,5 litros de uma solução aquosa de hidróxido de sódio NaOH de 0,2 mol litro. Qual a concentração final da solução? E também pergunta se a solução é classificada como ácida, básica ou neutra. Certo, pessoal? Perdão. Então, o primeiro passo é escrevermos a equação química que irá representar essa reação. Certo? Está envolvido o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio, certo? Então, sempre que ocorrer uma reação de um ácido com uma base, irá produzir sempre um sal e água, certo, pessoal? Neste caso aqui, específico da questão, é o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de sódio, irá produzir um sal, e esse sal será chamado de sulfato de sódio e água, tudo bem? Então, o primeiro passo é copiarmos a equação química, certo? E observar se ela está balanceada. Se a equação não estiver balanceada, o primeiro passo é balancear a equação, certo? A mesma quantidade de reagente que estiver, a mesma quantidade de substâncias presentes nos reagentes tem que ser igual à mesma quantidade de substâncias presentes nos produtos, tudo bem? Neste caso aqui, a reação ficará 1 mol de ácido sulfúrico irá reagir com 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo assim 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água, certo? A equação química neste caso já está balanceada e a proporção, como vocês podem observar, está de 1 para 2 para 1, certo? Eu preciso de 1 mol de ácido sulfúrico e 2 mols de hidróxido de sódio para produzir 1 mol de sulfato. A equação estando balanceada, iremos determinar o número de mols dos reagentes, beleza? Então, nós vimos que na questão que temos a quantidade de concentração do ácido sulfúrico, certo? E temos o volume, certo? Tendo esses dois dados, podemos calcular o número de mol do ácido sulfúrico. Como? Multiplicando a concentração pelo volume, tudo bem? Como vimos aqui na questão no slide anterior, certo? Foram 0,5 litros de solução aquosa de ácido sulfúrico e a concentração dele é igual a 0,1 mol litro, tudo bem, pessoal? Já o hidróxido de sódio terá como volume 0,5 litros e concentração 0,2 mol por litro, tudo bem? Pegamos esses valores e substituímos na fórmula de molaridade para encontrarmos o que? O número de mols, certo? Então, o número de mol do ácido sulfúrico será igual à molaridade do mesmo, que é igual a 0,1 mol litro, vezes o volume, que é igual a 0,5 litros. Tudo bem, pessoal? Multiplicando 0,1 por 0,5, teremos como valor igual a 0,05 mol, certo? Então, a 0,05 mols de ácido sulfúrico, tudo bem? Vamos encontrar agora o número de mol do hidróxido de sódio, certo? Será no mesmo procedimento em relação ao ácido sulfúrico, certo, pessoal? Então, pegamos a concentração da base, que é o hidróxido de sódio, e multiplicando pelo volume do mesmo, certo? Então, a concentração da base é igual a 0,2 mol litros, e iremos multiplicar por 0,5 litros. Teremos como valor igual a 0,10 mols, certo? Então,
já temos conhecimento do número de mol do ácido sulfúrico, que é igual a 0,05 mol, e o número de mol do hidróxido de sódio, que é igual a 0,10 mol. Tudo bem? Então, agora é só observar se essa quantidade está batendo com a estequiometria da reação, certo? A estequiometria da reação indica que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de hidróxido de sódio, certo? E o número de mol encontrado, pessoal, foi de 0,5 mol do ácido sulfúrico e 0,10 mols da base, que é o hidróxido de sódio, certo? Então, a estequiometria permanece a mesma, de 1 para 2, certo? 0,05 e 0,10. Se a estequiometria está a mesma, não há excesso de reagente, tudo bem? Se não ocorrer excesso de reagente, a solução ela é classificada como uma solução do tipo neutra, certo, pessoal? E para encontrarmos a concentração final, certo, do sal, basta encontrarmos o número de mol do sal, certo? Se o número de mol do ácido é 0,05 e da base é 0,10 e a estequiometria é de 1 para 2 para 1, consequentemente, o número de mol do sal será 0,05, tudo bem? Então, pegamos esse valor da quantidade de mol do sal, 0,05 mol, e dividimos pelo volume da solução, certo? Que é o somatório de 0,5 litros do ácido sulfúrico com 0,5 litros do hidróxido de sódio, certo? Então ficará 0,05 mol dividido por 1 litro, que teremos como concentração do sal igual a 0,05 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, se a estequiometria permanecer na mesma proporção, certo? De 1 para 2 para 1, certo? Não haverá excesso de reagente e, consequentemente, a solução será classificada como uma solução do tipo neutra. Tudo bem? Então, vamos para o nosso segundo exemplo, certo? Agora, imagine que misturássemos 2 litros de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de 2,5 litros, de 2,5 mol com 3,5 litros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, certo? H2SO4, de 1 mol por litro. Qual será a concentração final do sal? Certo, pessoal? Então, primeiro passo, como foi visto anteriormente, né, é escrevermos a equação química que representa esta reação, certo? Que é o ácido sulfúrico sendo misturado com hidróxido de sódio, produzindo assim um sulfato de sódio e água, certo? Então, vamos observar o seguinte: se a equação está balanceada. Se ela não estiver balanceada, iremos balancear, certo, pessoal? Neste caso aqui, a equação já está balanceada. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, certo? Reage com 1 mol de hidróxido de sódio, certo? Produzindo assim 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Beleza, pessoal? Vamos observar que a estequiometria está de 1 para 2. 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de hidróxido de sódio. Então, o primeiro passo já foi feito, né, que é copiarmos ou transcrevermos a reação que representa a equação química que representa esta reação, certo? E observamos que a proporção está de 1 para 2 para 1, certo? 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo assim 1 mol de sulfato de sódio, certo? Então, o primeiro passo, pessoal, é encontrarmos a quantidade de mols dos reagentes, certo? Ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Então, o número de mols do ácido sulfúrico
será igual à molaridade do mesmo vezes o volume, certo? Então, a molaridade do ácido sulfúrico é de 1 mol por litro, certo? E o volume do mesmo é igual a 3,5 litros. Então, pessoal, iremos multiplicar esse valor e teremos o número de mols do ácido, certo? Que é igual a 3,5 mols. Vamos encontrar agora o número de mols do hidróxido de sódio, ou da base, certo? Então, pegamos da mesma forma a molaridade da base e iremos multiplicar pelo volume, certo? Qual é a molaridade da base? A molaridade da base é igual a 2,5 mols litros, certo? E o volume da base é igual a 2 litros. Então, multiplicamos 2,5 vezes 2, que teremos como valor igual a 5 mols de hidróxido de sódio, certo? Então, temos 3,5 mols de ácido sulfúrico e 5 mols de hidróxido de sódio, certo, pessoal? Aí vamos observar o seguinte: a proporção desta reação é de 1 para 2, certo? E o número de mols que encontramos foi de 3,5 para o ácido e 5 para a base, certo? Observe o seguinte: se há 3,5 mols de ácido, teria que haver quantos mols de base para que todo o ácido fosse consumido? Teria que haver 7 mols de base, não é isso, pessoal? Como temos 5 mols da base, certo? Isso implica dizer que existe mais ácido do que eu deveria ter, conter, certo, pessoal? Então, se tem 3,5 mol de ácido, deveria haver, para ser totalmente consumido o ácido, 7 mols da base, certo? Como só tem 5 mols, isso implica dizer que o ácido está em excesso, certo? Deveria ter quantos mols de ácido? Deveria haver 2,5, certo? Que seria a metade. Como esta equação é de 1 para 2, e se tem 5 mols de base, deveria haver 2,5 mols de ácido. Como tem 3,5, a quantidade de mols de ácido está em excesso. Isso implica dizer que a solução será classificada como uma solução do tipo ácida, certo, pessoal? Então, a quantidade do ácido formado deve ser feita em relação à quantidade de quê? Do reagente que está limitando, que é o hidróxido de sódio, certo? Pois, a partir do momento que todo o hidróxido for consumido, certo? A reação irá parar, cessar. Tudo bem, pessoal? Então, já temos a classificação da reação, que ela é classificada como ácida, porque há mais ácido do que base, certo? E para calcularmos a concentração final do sal, basta termos como base o reagente que está limitando, que no caso é o hidróxido de sódio, certo? Então, 2 mols de hidróxido de sódio irá reagir com 1 mol de sulfato de sódio, certo? E se encontrarmos, o valor encontrado foi 5 mols de hidróxido de sódio, quantos mols de sulfato de sódio irá produzir? Então, faremos essa regra de 3 e teremos como valor igual a 2x, certo? Multiplica em forma de x ou cruzado, certo? É igual a 5. O 2 está multiplicando o x, ele irá dividir. Então, 5 dividido por 2, teremos como valor 2,5 mols de sulfato de sódio, certo, pessoal? Então, essa é a quantidade de mols do sal formado, certo? Lembrando que teremos que ter como base o reagente limitante, que neste caso foi o hidróxido de sódio, certo? Então, encontramos a quantidade de mols, certo? Do sal. Agora, basta dividir pela solução, pelo volume total da solução, certo? Então, será 2,5 mols do sulfato de sódio dividido por 5,5. Por que 5,5, professor? Porque, pessoal, pegamos o volume
das duas soluções, certo? 3,5, que era o volume do hidróxido de sódio, certo? Perdão, 3,5, que é o volume do ácido sulfúrico, com 2 litros do hidróxido de sódio. Tudo bem, pessoal? A partir do momento em que somamos esses valores, terá 5,5 litros, certo? Então, basta dividirmos 2,5 mols por 5,5 litros, que teremos como concentração final do sal igual a 0,45 mol-litros do sal formado. Tudo bem? Então, nossa aula fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, certo? Ou aproveitem bastante. E qualquer dúvida já sabem, né? Fique à vontade para perguntar no grupo, tudo bem? Então, fique com Deus e até a próxima aula.